patrão nem cumprimenta o faxineiro. Eu vou além pra você. O patrão nem vê o faxineiro. O faxineiro tava lá. Aí ele nem viu que tava faltando nada no estoque, porque ele entende muito pouco de matemática. Ele estudou só até a 4ª série. Aí ele não conseguiu falar com o patrão, porque o patrão não fala com o faxineiro. Pra começar, o faxineiro tem que falar com o faxineiro pleno, com o faxineiro sênior, com o supervisor da faxina. Ele não falou com o faxineiro. E aí a história morre aqui e ele continuou faxineiro. Essa é a exceção, essa é a jornada do herói do cara que quer escrever livro. Eu não acredito nessa história. Se ela é real, ela é a exceção da regra. Mas as empresas... Eu trabalhei em empresas, eu dou consultoria em empresa, eu vejo isso todo dia. Existe uma teoria que chama teoria dos invisíveis. Em geral, a gente não vê quem serve café, a gente não vê quem vai à rua, a gente não vê a faxineira da empresa, a gente não vê a faxineira do hospital. Essa história chama jornada do herói, o cara escreveu a história pra vender livro. Não, mas veja. Na vida real, isso não funciona, Miorim. Você falar que o faxineiro tem chance de virar diretor de logística de uma... Mas é a exceção da regra. Não é que eu tô dizendo que ele... Essa teoria dos invisíveis, inclusive, ela é muito real e há diversos estudos em que isso foi feito. Um famoso aconteceu na USP, em que um psicólogo foi faxineiro por alguns meses e ele percebeu como ele, de repente, se transformou em uma pessoa invisível para quem passava. Ou seja, os chefes de departamento, que ele tinha uma conversa de igual para igual, na medida em que ele se transformou em faxineiro, passou a usar as roupas dos faxineiros, passou a ter ali os hábitos e trabalhar como faxineiro, de repente, como um gari, aliás, de repente ele passou a ser não notado. Ele se transformou em invisível para aquelas pessoas que meses antes trocavam ideia francamente com ele. E percebam que o interessante dessas pesquisas não é exatamente que essa pessoa ela é invisível porque é faxineira, ponto. O interessante é que você tem um pesquisador que ele já tinha um contato com as pessoas do campus. E quando ele virou faxineiro, na medida em que ele virou faxineiro, ele passou a não ter mais rosto. Ele passou a não ser mais uma pessoa. As pessoas passavam por ele, não o reconheciam, não o cumprimentavam. E não é como se não o reconhecesse porque ele estava disfarçado. O disfarce era só unicamente, exclusivamente, a roupa do gari e os instrumentos que o gari utiliza dentro do campus. Entende o ponto? Entende qual que é a jogada? A jogada é que alguns profissionais que pertencem a algumas funções, principalmente as funções que são consideradas as mais baixas, como gari, copeiro, faxineiro, faxineira, por aí vai, essas pessoas elas dificilmente são entendidas como pessoas mesmo, dificilmente são percebidas enquanto pessoas da convivência. Elas são reduzidas à sua posição de serviçal, são reduzidas ao seu serviço. O que essa moça está falando no podcast é no meio de uma conversa, de um debate em que é colocado o seguinte entendimento, né? Um gari, se ele se esforçar muito, se ele mostrar valor no seu trabalho, ele pode se transformar no diretor de um setor da empresa. E o que ela está falando é que isso é uma bobagem. É uma bobagem porque o gari, porque muitas camadas, né, muitas funções, muitos postos de trabalho, as pessoas não são nem mesmo vistas. Não tem como você mostrar que você gera valor. Isso não existe. Alguns postos de trabalho são feitos para serem marginalizados sempre. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Isso é um entendimento interacional da realidade, um entendimento microsociológico interacional que mostra como que nas interações você vai ter ali um certo sujeito que não vai ser visto enquanto uma pessoa, que não vai ser visto enquanto alguém que pode muito bem ascender dentro da carreira, porque não tem carreira. E só para deixar claro, as exceções confirmam a regra. Elas demonstram como a regra é verdadeira. O entendimento contrário disso, de que qualquer um pode ascender na sua carreira, seja lá qual for, desde que mostre valor no seu trabalho, é um entendimento meio anacrônico, um entendimento social em que não existe sociedade, é um entendimento social em que não existe estrutura social, é um entendimento social em que sociedade é um monte de indivíduo aleatório que está ali se comunicando, cada um na sua. A teoria dos invisíveis mostra como que na própria interação se constrói determinados lugares, postos, onde determinados trabalhadores são invisíveis enquanto pessoas.
E eles não têm, por sua vez, nem mesmo a possibilidade de ascender socialmente, ascender na carreira, porque a eles não é destinada uma carreira na medida em que eles não são vistos como trabalhadores, como quaisquer outros trabalhadores. E para além disso, existe também a questão de estrutura, hierarquia de trabalho, né? O faxineiro, ele não conversa com o diretor da empresa, ele não consegue demonstrar valor para o dono da empresa, ele vai conversar ali com o seu superior imediato. E o seu superior imediato, definitivamente, dificilmente vai promovê-lo a uma carreira alternativa, paralela, retirar ali dos serviços gerais e colocar no escritório e por aí vai. É necessário compreender isso não exatamente por conta de um moralismo barato, de dó, ficar com pena. É necessário compreender isso para compreender que o sistema econômico, social, político que a gente vive hoje, ele destina algumas pessoas à pobreza eterna. E que superar isso não é assim o esforço de cada um, não tem essa do esforço de cada um. Repito, as exceções confirmam a regra. O único jeito de transformar isso é mudando o próprio sistema econômico, político e social que a gente vive. E não é o tipo de coisa que é fácil, evidentemente, nem existe resposta pronta para isso, é claro. Mas é muito importante saber qual é o problema para conseguir construir uma solução em conjunto, se for o caso. Não dá para ficar pensando primeiro na solução para depois pensar na crítica ao problema. É necessário ter uma teoria crítica para depois se pensar numa solução, seja lá quem for que vá pensar nisso. Tudo bem?